Fala galera que acompanha o playoff do Ibaia.com, estamos voltando aí depois de um hiato, depois de um tempo, para falar sobre Bahia e Vitória. Hoje aqui ao meu lado Bruno Queiroz e Elton Serra para falar sobre o Bahia e sobre um tema específico, as substituições do técnico Cristóvão Borges, né? Um técnico que gosta da torcida tricolor, a torcida gosta dele, é quase unanimidade, mas que vez ou outra comete um deslize, né? E não agrada todo mundo. E o homem da pista, Bruno Queiroz, que só anda na pista, traduzindo, ele cobre o Bahia do gramado ali, na Fonte Nova, fora de casa também, mas ele gosta de dizer que é na pista, não sei porquê. Vai começar falando aqui pra gente o que é que ele tem achado aí das mudanças do Cristóvão Borges, e não entendi porque você tá rindo aí, né? Todo engraçadinho, já voltou, deixei sem graça. Vai lá, pode falar. Um abraço aos amigos do Bahia, um abraço Traíra, um abraço Elton Serra. Bom, as substituições do Cristóvão têm gerado realmente uma discussão muito interessante entre os torcedores, entre a imprensa, nas redes sociais, enfim, porque muito principalmente pelo jogo que aconteceu contra o Corinthians, onde o Cristóvão botou um esquema que muita gente já vinha pedindo para que ele colocasse, os 4 homens de frente juntos, né? Marquinhos, o Alisson, o William Barbio e o Fernandão, e acabou não dando certo. E aí volta aquela questão, Bahia só sabe jogar com os 3 volantes, e é uma discussão bacana. Sobre as substituições, muita gente também critica que o Cristóvão às vezes muda para recompor o sistema. O Bahia empatando com o Vasco da Gama, ele colocou o Dionis na última opção, tinha o Albina no banco, enfim. Eu considero que o Cristóvão é um treinador que sabe das limitações do elenco do Bahia e que faz o que ele pode fazer em cima daquilo que o Bahia lhe oferece como peças de reposição. Contra o Botafogo, foi um jogo que o Bahia venceu no Maracanã, só para exemplificar, ele colocou o Albina e o Fernandão juntos, deu certo, o Bahia conseguiu vencer. Acho que cada jogo é um jogo, aí as circunstâncias ele sabe muito melhor do que nós, claro que a gente analisa, eu tenho a minha opinião, o Elton Serra tem a dele, você tem a sua, mas eu acho que o Cristóvão é um técnico que vem fazendo um trabalho muito bom a longo prazo e eu confio muito naquilo que ele faz e acho que ele está fazendo diante de uma série de recomendações que tem até da preparação física. É um campeonato muito longo, jogadores reclamam dos desgastes, do cansaço físico, o Bahia teve uma viagem longa. Eu acho que tudo isso não é desculpa não, tem que ser levado em consideração. Então isso que o Cristóvão faz, as mudanças que ele promove, tem muito a ver com todos esses fatores que a gente citou aqui. Agora, o curioso é que, como você falou, cada caso é um caso. E aí, logo contra um Corinthians que vinha mordido, 7 jogos sem vencer, o Tite beirando a demissão, sabia-se que o Corinthians ia jogar pelo menos com a faca nos dentes, né? Não ia jogar de qualquer maneira contra o Bahia, era um jogo de vida ou morte praticamente. Talvez ele imaginou isso, né? Que ia dar espaço por ter que conseguir o resultado. Tem os méritos dele, mas talvez esse jogo fosse muito arriscado. E aí eu queria saber do Elton Serra, por exemplo, o Bahia pega a Ponte Preta domingo. Não seria um jogo mais tranquilo para poder se arriscar tanto? Bom, olá Ailton, olá internauta do Bahia, Bruno Queiroz. Acho que, como a gente falava com relação ao Vitória, Campeonato Brasileiro, eu acho que o técnico tem que arriscar, independente de estar jogando contra Corinthians ou estar jogando contra o Náutico. Quando ele arrisca, mostra que tem a pretensão de vencer o jogo, mas esbarra nas limitações técnicas do elenco. Essa questão das mudanças do Cristóvão Borges começou principalmente no jogo contra o Goiás, aqui na Fonte Nova. O Bahia tinha vencido o Flamengo, depois enfrentou o Goiás, fez 2-0, no segundo tempo o Goiás mandou no jogo e o Bahia ficou no sufoco. E o Cristóvão Borges entendeu que ali ele tinha uma limitação de elenco, né? Ocorreu essa intervenção, o Bahia não pôde contratar, o Bahia perdeu tempo demais também antes da intervenção em montar uma equipe que tinha essas limitações, e o Cristóvão Borges acabou se adaptando ao elenco que ele tinha. Então, a cada jogo que o Bahia faz, ele pensa numa formação que vá, neutralizar o adversário, né, fazer com que o adversário não jogue, 2, fazer com que o time dele chegue ao resultado, o resultado de triunfo principalmente, que é o momento que o Bahia vivia no campeonato, necessitava de vencer. Conseguiu dar uma respirada e ele voltou a tentar jogar, fazer o time jogar da maneira que ele gostaria de jogar, mas aí esbarra-se no elenco, e ele acaba evidenciando isso para a direção do clube e para o torcedor. Então é o que o Bruno falou, não dá para colocar na conta do Cristóvão Borges os desempenhos ruins que o Bahia tem em alguns jogos, mas dá para colocar na conta do Cristóvão Borges a questão dele perceber que em alguns momentos uma peça pode funcionar melhor que outra, né? E ele insistiu em algumas peças, principalmente em algumas partidas, que depois ele reconheceu que não dariam certo. O caso do Fael, o jogador que é líder dentro de campo, decisivo em alguns jogos, mas é um jogador
que nesse momento do Bahia é dispensável pelos volantes que ele tem. Ontem o Fael não foi nem pro banco contra o Corinthians, então só para exemplificar. Um jogador que, quando não esteve em campo, o Bahia não perdeu a primeira ontem, perdeu a primeira na última quarta-feira contra o Corinthians. Então, o Cristóvão Borges tem esses defeitos, mas eu acho que tem muito mais qualidade. Eu tenho a impressão também de que o time do Bahia está muito cansado, principalmente depois dessa viagem para a Colômbia, para jogar a Sul-Americana, e aparentemente um jogador que muita gente contesta, até a gente muitas vezes contesta, e que parece que não cansa, é o Dionis. O Dionis está sempre aparecendo, não é titular, sempre presente, mas parece que ele entra sempre porque ele é o único que está ali com 100% de gás. Pode não jogar bem, mas eu acho ele que não tem jogado com tanta frequência também, né? Não tem sido titular, assim, o Dionis. Dionis é um jogador atrás da moita. O jogador atrás da moita, você não enxerga. Aí você está passando, pista, né? Você está passando e de repente ele aparece de trás da moita. É o Dionis. É um jogador que você no jogo não enxerga ele. Mas é um jogador que taticamente todos os treinadores têm aproveitado. Que tem entrado bastante, né? E também tem esse detalhe, né? Se formos imaginar que 70% desse elenco disputou o Campeonato Baiano, foi humilhado no Campeonato Baiano, foi eliminado na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, e 70% desse elenco está em campo nos últimos jogos, né? Dá para perceber o que o Cristóvão Borges tem feito nesse time do Bahia. Então, há de se ponderar, um time que, na minha opinião, na primeira rodada, quando fomos perguntados nesse mesmo playoff, brigaria para não cair desde o início e está no meio da tabela, eu acho que não é da tradição do Bahia, não é para se comemorar, mas é para pelo menos nos questionarmos e refletirmos do trabalho do Cristóvão Borges. Tirou leite de pedra e deixa o Bahia numa situação, se não tranquila para não brigar, para não cair, não está ali nas últimas colocações. Por isso, você, internauta, tá vendo aí motivos para parar de cornetar o Cristóvão Borges. Deixa ele mudar do jeito que ele quiser. Ou não, né? Mas aqui vimos pelo menos 2 advogados. Eu só fiz perguntar, não opinei muito, mas realmente o trabalho do Cristóvão não pode ser contestado de forma alguma. No geral, é um grande treinador, um dos melhores do Brasil, está fazendo um trabalho fantástico pelo que tem em mãos no elenco do Bahia. A gente aguarda que você acompanhe também nossa programação do playoff aí nas próximas semanas e até a próxima. Eu não tô na pista, tô com mulher. Na pista não. Respeite.